Eu acho que todo mundo aqui concorda que não é bem notícia quando uma biblioteca bane um livro nos Estados Unidos, ou um quadrinho. Porque meio que é recorrente. Eu acho que o último grande exemplo foi com o Maus, que gerou todo um buzz, veio parar até na mídia brasileira. O Art Spiegelman chegou a se pronunciar. O grande problema é que agora, meus amigos, eles mexeram com o Batman. A Secretaria de Educação da Flórida liberou uma lista de 700 livros, mais 700 livros banidos em algumas escolas do estado. E aí tem alguns, vamos dizer assim, entre aspas, clássicos dessas listas, tipo Retalhos, do Craig Thompson, tem Aquele Verão, tem Laura Dern Vive Terminando Comigo. Mas como eu falei, a grande novidade foi Batman White Knight, né? Batman Cavaleiro Branco, até os caras escreveram errado, eles botaram tipo Noite Branca, que é do Sean Murphy. Ó, legal, tem até o sei lá, tem até o autor ali, eles botam o livro e o autor pra não ter dúvida. Eu acho que todo mundo aí do outro lado já conhece o Cavaleiro Branco. É um universo alternativo do Sean Murphy, que pra mim é uma das melhores coisas feitas com o Batman, sei lá, nas últimas décadas. É muito, muito legal de ler. Eu recomendo muito. Eu acho que, na verdade, tanto o Cavaleiro Branco quanto a Maldição do Cavaleiro Branco estão esgotados hoje no Brasil. Então não tem como conseguir, mas assim que a Panini republicar, leia, né? Tem toda essa questão da inversão de papéis, né? O Coringa vira um grande salvador de Gotham. Quem trouxe a informação do banimento via Instagram foi o próprio Sean Murphy, que comentou, meio que ele deu risada, sabe? Ele falou, talvez eu até me sinta honrado, né, com o que acabou acontecendo. Mas aí a galera começou a cogitar o que levaria esse distrito a banir quadrinhos para todas as idades, de basicamente, né, desde sei lá, do berçário até o ensino médio. E a principal tese é sobre essa página. Até na época, a própria DC pediu pro Sean Murphy censurar e colocar, por exemplo, os balões por cima dos seios da Arlequina. Vocês devem saber, eu sou professor, e a minha opinião é a seguinte, tá? Vamos pensar que não vai fazer uma grande diferença para a vida escolar de uma criança não ter Batman, o Cavaleiro Branco, disponível na biblioteca da escola. Mas se a gente der uma olhada na lista, galera, tem coisas assustadoras. Tipo, tem o Diário de Anne Frank em quadrinhos, tem, por exemplo, 1984, do George Orwell, em versão HQ, do brasileiro Fido Nest. E para mim, um dos mais assustadores é o Leões de Bagdá, que eu imagino que para qualquer professor de história seria uma baita ferramenta didática para falar sobre a guerra do Iraque. Vocês sabem que uma das principais consequências de banir livro em escola é o que vocês estão vendo aqui. Os caras nem sabem escrever o nome do livro que eles estão banindo. E aí, galera, tudo certo? Eu tô testando esse cenário novo pro Dois Quadrinhos. Na verdade é um cenário velho que tá voltando, vamos ver se fica legal. Eu quero lembrá-los que esse vídeo ele é feito não só por mim. Na verdade tem toda essa galera junto, que é o pessoal lá de catarse.me/2quadrinhos, que estão imortalizados no teu entretenimento de domingo. E eu quero anunciar aqui, em primeira mão, que depois de intensas negociações, o Gabriel Valim, ele voltou a vestir a camiseta. Segue o print da nossa conversa, onde a gente acertou esse grande retorno para o grupo dos leitores cults, que é o nome do grupo do WhatsApp, né, dos apoiadores dos Dois Quadrinhos. E lembrando, gente, daqui a 2 semanas no máximo, eu vou anunciar a programação do próximo semestre do Clube de Leitura lá do Catarse. A gente começa falando sobre a Lei Cortez, porque essa semana o Pipoca Nanquim, uma das principais editoras de HQs do país, resolveu se posicionar. E, gente, primeiro, por que isso é impactante? Eu acho que vocês vão concordar comigo que a galera dos quadrinhos não está tão presente nesse debate. Não é como eu falei em outros vídeos, acaba sendo algo que é mais discutido na esfera dos livros, né, o povo lá da literatura, e eu tenho a impressão que a galera dos quadrinhos acabou ficando meio de fora. Então, como eu falei, a gente tem uma das editoras mais representativas do mercado brasileiro, comentando a Lei Cortez, foi no quadro Clarim Quinzenal, e, gente, o vídeo deles tem quase uma hora, eu acho, na verdade, discutindo só a Lei Cortez, então eu não vou comentar tudo aqui, mas eu vou traçar eu vou dar umas pinceladas. Primeiro de tudo, eu acho que todo mundo está sabendo, mas essa lei, ela propõe um desconto máximo de 10% no primeiro ano de lançamento do livro, e o objetivo principal, né, não é uma lei, é um projeto de lei. O objetivo principal seria aumentar o número de livrarias através de uma paridade de preços, né? Então a livraria pequena do bairro vai poder concorrer com a Amazon e o preço não vai fazer mais uma grande diferença. Deixa eu aproveitar e trazer uma atualização. Onde está esse projeto de lei hoje? Ele foi aprovado no Senado, porém teve recurso, então ele ainda está tramitando no Senado. Quem avisou isso foi o Thelmo Diniz, da QS Comics. Ele fez um vídeo
com um viés mais jurídico, vamos dizer assim, da lei. Como eu falei, então, é muito legal ouvir a percepção do Pipoca Nanquim, porque eles são uma editora de quadrinhos. Então, é algo... pensar um pouco sobre como uma lei assim pode impactar especificamente o nosso meio. E se fosse fazer um resumo de uma frase do vídeo, eles são contra, eles falaram muito sobre como o modelo de negócios da editora se baseia na ideia da pré-venda. Logo, vamos supor que a lei seja aprovada, isso vai impactar muito em quais títulos as editoras vão passar a arriscar, né? Então pensa que um quadrinho que não tem uma grande chance de venda, né? Ou, sei lá, um autor desconhecido, talvez esse cara não seja publicado, porque a editora vai pensar, beleza, eu vou lançar, eu vou ter que esperar um ano porque se o quadrinho não dá certo, ele geralmente consegue se pagar em promoção, né? Porque beleza, baixou o valor, por mais que o autor não seja conhecido, o leitor se propõe a dar uma chance. Pensa que se não tiver nenhum atrativo para o leitor naquela obra, ela vai ficar mofando no estoque da editora por um ano, e isso não é interessante. E até eu acho que essa parte o Pipoca não chegou a comentar. É que, galera, como eu falei, é um vídeo de 1 hora, não vou citar todos os pontos, né, em especial, mas existe uma preocupação também das editoras pequenas, né, no sentido de que muitas vezes o negócio ele se paga porque existe um retorno mais rápido do investimento, né? Uma gráfica, gente, sei lá, dependendo do quadrinho, 70 mil reais para imprimir. Então a editora ela precisa ter esse retorno para justamente poder pagar a gráfica e as publicações continuarem girando. Então isso acaba sendo também uma preocupação, porque além das editoras arriscarem menos em autores que podem não ser tão vendáveis, basicamente vão ser menos editoras publicando, porque o risco desse negócio vai passar a ser maior. O Pipoca também falou muito sobre outras alternativas antes da lei, sobre programas de incentivo à leitura, ou mesmo subsídios para o nascimento de mais livrarias, né? Porque a gente está numa situação onde já tem pouca livraria para absorver toda a carga, vamos dizer assim, do que as editoras. Eles também discutiram muito sobre consignação, e essa parte eu achei muito interessante, que é essa prática que tem no Brasil de meio que a editora empresta o livro para a livraria, né? Isso não acontece com a Amazon, mas com outras livrarias a editora deixa o livro lá e aí se vender eles recebem. Então a editora meio que ela precisa do dinheiro para continuar, como eu falei, mantendo a roda girando, mas aí depende da livraria pagar, e aí a gente tem toda a situação que aconteceu com Saraiva, Cultura, né, do livro ficar mofando lá, as editoras não receberem, e aí no fim acabaram tomando um baita prejuízo. E galera, essa semana eu fiz uma senhora maratona de vídeos sobre Lei Cortez, e eu acho que um dos melhores que eu vi na internet foi de um cara chamado Paulo Hatz, ele é da parte literária, né, um dos maiores youtubers da parte de livros. E o legal do vídeo dele é que ele trouxe muitos números. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser assistir. É mais um vídeo de 1 hora. Mas então o legal é que ele traz muito embasamento sobre... Então eu acho que de um lado a gente tem o vídeo do Pipoca, que é a experiência de uma editora do meio dos quadrinhos. E do outro a gente tem um vídeo cheio de números. Como por exemplo, o Paulo Hatz ele traz uma informação que eu não sabia. De que quase 1/4 dos leitores compra os livros por conta do preço de capa. Basicamente a pessoa passa, eu ia dizer ler, mas não a ler, não sei se a pessoa está lendo, mas ela passa a ter interesse em adquirir aquele produto justamente porque tem uma oportunidade interessante. Ok, vamos lá, deixa eu dar minha opinião, depois de ver vários vídeos, etc, né? Foi muito legal porque eu acho que praticamente todo mundo do mercado, principalmente da parte de livros, se posicionou, e aí teve vídeos muito, muito interessantes, como eu citei o próprio vídeo do Livraria em Casa. Vamos lá, gente, eu acredito que quem defende a lei, e isso deu muita treta, não está se baseando num argumento inválido, né? Tem toda uma galera dizendo, não, mas essa lei só está sendo proposta por conta de lobby das grandes livrarias, etc., que estão preocupadas com a Amazon. Sim, mas existe uma realidade, né, factível, que é a possibilidade do monopólio é uma possibilidade muito ruim. Ter uma única empresa vendendo livros não é legal, né? Porque justamente a gente teve esse boom. Até no mercado de quadrinhos, né, surgimento de editoras como Comic Zone, Pipoca Nanquim, por conta da concorrência, né, quando a Amazon chegou no nosso mercado. Então ter só a Amazon não é positivo. Por outro lado, o impacto de uma lei como essa, colocando assim, lógico que a gente está imaginando, mas vai ser absurdamente destrutivo, principalmente para um mercado como o de quadrinhos. E aí a gente cai nos argumentos do Pipoca, que é, ok, antes de ver algo tão impactante como uma lei assim, o que foi tentado antes? Quais são as outras propostas? Quais são as alternativas? E ainda falando em editora Pipoca Nanquim, essa semana eles liberaram o trailer de Ogiva. E galera, foi impressionante. Em 2 dias do lançamento, tem 40 mil visualizações. Para pensar que a gente está falando de uma ficção científica / terror nacional, produzido por uma editora de quadrinho, que torna mais surreal ainda, que eu achei muito legal, é que a trilha do trailer
remete aos filmes do John Carpenter, né? E até tem uma galera comentando que não, olha só, é uma referência a Stranger Things lá no vídeo, né? Quando na verdade é uma referência ao cinema clássico. Gente, é muito bizarro parar pra pensar que estamos falando de uma produção nacional. Tipo, é algo feito por aqui e as pessoas estão dando atenção. Veja só que momento. O link do trailer completo tu encontra aqui na descrição do vídeo. Chegou o momento de falar sobre... Cara, que situação. Vamos lá, vocês talvez conheçam Daryl Kenihan. Esse é o autor de A Rússia de Putin, né? Ele tem uma publicação aqui no Brasil, pela QS Comics. E esse cara, ele passou por um tipo de censura um pouco diferente daquela que eu comentei lá no começo do vídeo. Recentemente, o quadrinista, ele foi desabafar no Facebook, Instagram, etc., do fato de que ele lançou um quadrinho sobre o Elon Musk, né? Um quadrinho estilo reportagem, e ele não conseguiu casa, né? Ele é um autor inglês que não conseguiu publicação nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra. Na verdade, a única editora que topou o projeto foi a Delcourt, né? Uma editora francesa. Até a própria Draw & Quarterly, né? Que é a editora que publicou os trabalhos antigos do Daryl, falou assim, não. Daqui um pouco pode render algum processo, etc. E ficaram com medo de uma biografia do Elon Musk. Aqui vocês estão vendo a capa do quadrinho em inglês, ou seja, meio que tá pronto, é só publicar, mas as editoras estão meio que, veja bem... Até ele comentou que a Delcourt fez todo passou um pente fino, né, para ver se estava tudo certo, para poder lançar o livro. A boa notícia é que o Daryl comentou no Facebook, numa atualização, de que todo esse bafafá dele não conseguir publicar o livro trouxe o interesse de uma editora, então agora ele está em negociação. Agora a gente vai falar sobre um mercado que geralmente eu não comento muito aqui no programa, mas que eu acho legal, assim, me chama um pouco a atenção, que é o mercado das artes originais. Todo mundo aqui deve conhecer o Astronauta Magnetar, do Danilo Beruti, que foi a primeira gráfica MSP. Sim, saiu lá em 2012, recentemente até a própria HBO chegou a produzir um seriado baseado na versão do Danilo Beruti. E a grande novidade é que as páginas do Astronauta Magnetar estão nesse momento à venda no Comic Art Fans pela Chiaroscuro. Gente, eu não sei se vocês curtem, mas eu acho muito legal ver todo o processo de construção dos quadrinhos. Eu separei aqui, por exemplo, a capa, que vocês encontram por R$4.000 nesse momento, e aí vem junto os layouts, então tem todo o rascunho até a produção da página com o nanquim do Danilo. Galera, isso aqui é muito legal de ver. Olha só todos os pequenos meteoros, etc., que o Danilo desenhou. Tem essa página que eu comentei recentemente aqui em vídeo, que é a página com mais quadros da história das histórias em quadrinhos, né? Claro, não é bem essa página, né? É que o Danilo ele começa a repetir essa mesma cena várias e várias vezes aí. Tem, tipo, sei lá, acho que chega mais de 1.000 quadros na mesma página. Mas a que eu mais gosto é essa, que mostra o astronauta tendo meio que uma crise de consciência, né? Então tem a versão dele morta. Gente, que nostalgia. Eu gosto muito desse quadrinho. Quem quiser me dar um presente aí, ó, tá aqui as páginas do astronauta. Agora eu quero que você aí do outro lado, fã de quadrinhos, imagine a seguinte situação. Você é fã da Marvel, tá? Acho que todo ser humano com um mínimo de coerência é Marvete, e de repente surge a oportunidade de tu escolher as 10 histórias inesquecíveis da editora para que elas sejam publicadas no encadernado. Então, essa foi uma chance que o Patton Oswalt e o Jordan Blum ganharam, né? Eles fizeram uma curadoria para a editora Folio Society, né? E eles lançaram em parceria com a Marvel. E se tu não sabe, esses dois, eles são co-criadores da série do MODOK da Marvel. Então são, né, enfim, Marvetes assumidos. E, gente, é muito legal que essa publicação deles tem tanto histórias mais clássicas, né, no começo da Marvel, lá, Stan Lee, Jack Kirby, etc., até obras mais contemporâneas. É uma verdadeira viagem pela história da Casa das Ideias. Tá, eu vou mostrar a lista como um todo, mas vão ser comentários bem rápidos. Tem Stan Lee e Steve Ditko, naquele quadrinho clássico, onde o Homem-Aranha tem que levantar todo um maquinário, né, cena que foi, né, porcamente adaptada para os cinemas. Depois tem, olha aí, Roleta Russa do Demolidor, né, a história dele com um mercenário no hospital, que é também maravilhosa, é do Frank Miller. Deixa eu ver, tem essa que é muito boa também, dos X-Men, é basicamente o Barry Windsor Smith desenhando, e geralmente é uma história que está no final dos encadernados de Arma X. Tem essa aqui do Magneto contra o Caveira Vermelha, que eu queria muito ler. Eu ainda vou comprar o Ônibus de Atos de Vingança. Eu sempre quis pegar os formatinhos e nunca
colecionei. X Factor 87, do Peter David. Aí tem essa outra série do Homem-Aranha. Ele conta o Abutre com roteiros do Kurt Busiek. Veja só que momento. Pô, tem esse quadrinho do Rei do Crime que eu queria muito ler. Inclusive eu vou comprar. Eu vi que tem na coleção da Salvati. Porque é Greg Rucka e Eduardo Risso escrevendo o Rei do Crime. Pô, deve ser bem legal. Tem a primeira edição de Runaways. Olha só. Quarteto Fantástico, do Jonathan Hickman. É uma história... gente, spoiler para que... Pula um pouquinho o vídeo, mas é onde o Johnny Storm acaba se sacrificando. É bem legal essa... Pô, é até bem emocionante. E para terminar, tem o Pizza Dog, né? Aquela edição do Gavião Arqueiro do Matt Fraction, com David Aja, onde a perspectiva é do cachorro. Tá, vamos lá. Eu não vou citar aqui as minhas 10 histórias inesquecíveis, porque o vídeo vai ficar gigante. Mas, com certeza, entraria o Garoto que Colecionava Homem-Aranha, sabe? Que é aquela ediçãozinha única, muito bacana. Pô, tem uma história silenciosa do Demolidor do Bendis, que eu acho que podia entrar. Ele meio que tentando caçar o mercenário e caindo na porrada com alguns meliantes no meio do caminho. Mas estou aí do outro lado. Se vocês gostaram dessa ideia, pô, seria bacana se fosse publicado esse encadernado no Brasil. Eu compraria. Uma das principais discussões hoje do meio dos quadrinhos é a questão da inteligência artificial, né? Os autores em geral se posicionam contra, no sentido de que, ok, é uma máquina utilizando as artes dos desenhistas sem a devida autorização. A gente até trouxe aqui no Dois Quadrinhos News uma exclusiva mundial esse ano, quando nós entrevistamos o Dash Ong, né, que se envolveu com toda uma polêmica. Porque assim, galera, a real é que as editoras não querem se queimar. Elas estão evitando ao máximo se posicionar sobre o assunto, falar muito. Tem autor que usa, aparentemente, né, usa IA, é acusado, e de repente sai de cena, tipo o André Sorrentino, que não sei se a DC tá chamando ele pra mais alguma coisa. Mas o ponto é que essa semana saiu uma matéria no Popverse, onde eles encontraram um autor famoso, né, Jim Starlin, criador do Thanos, que é a favor do uso de inteligência artificial. Veja só, inclusive, ele comentou que sim, vai utilizar, principalmente na parte de cenário, inteligência artificial no seu novo volume de Dreadstar, né? Uma série que, acho que a última editora que publicou no Brasil foi a Mitos. Ele falou muito sobre como a inteligência artificial acaba sendo uma ferramenta, né? Ele não pretende substituir o desenho dele ou qualquer coisa assim, mas ele vai ajudar a compor, como, sei lá, como ele usa Photoshop, etc. E aí entra uma outra questão de que o Jim comenta que ele ficou 4 anos sem desenhar por conta de uma lesão na mão, e temos que lembrar aqui que estamos falando de um senhor de 75 anos que tem uma carreira, né, desenhando quadrinhos de mais de 50 anos. O Starlin chega a comentar que banir totalmente nessa ferramenta é perda de tempo e você está se colocando como mais um ludita na história da humanidade. Ele não chegou a especificar qual ferramenta de IA ele vai usar, até porque dependendo do que ele falasse, ele poderia se queimar, mas é bom lembrar que a publicação de Dreadstar ela é independente, né? Então acaba sendo mais fácil, entre aspas, né? Porque não tem uma editora ali que vai dar a cara a tapa pro uso de uma ferramenta assim. Galera, foi muito bom ter vocês por aqui. Eu torço para que esse ângulo tenha ficado legal. Vocês estão vendo o ar-condicionado na minha cabeça para poder sobreviver nesse calor. Lembre de apertar no botão do like. E Valim, bem-vindo novamente ao gigante, meu amigo Gabriel, de volta aí aos leitores cults, tá bom? Tchau, tchau.